Vida Saudável. Oferecimento Drogaria Globo. Cuidar acima de tudo. Dia 11 de abril, ontem, foi o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson. É uma doença que se caracteriza e que a maioria das pessoas associa ao tremor das mãos. Hoje, aqui no Vida Saudável, nós vamos entender um pouco melhor sobre esse assunto, esse problema que atinge 1% da população mundial, segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Aqui no Brasil, estima-se que 200 mil pessoas sofram com esse problema. Então, para entender um pouco mais sobre esse assunto, nós convidamos aqui a médica neurologista, que é especialista em distúrbios do movimento, a doutora Denise Cury, que já está aqui com a gente. Seja bem-vinda, doutora Denise. Obrigada, bom dia. Bom dia. Bom, doutora Denise, para a gente entender um pouquinho mais, o que é a doença de Parkinson e por que ela acomete algumas pessoas? Bom, a doença de Parkinson, é válido ressaltar que é a segunda doença degenerativa em frequência neurodegenerativa, perde apenas para a doença de Alzheimer. A doença de Parkinson, ela acomete principalmente pessoas mais idosas. Além disso, apesar de acometer pessoas mais idosas, ela também pode acontecer em jovens. Não existe uma causa específica, mas é uma doença neurológica progressiva e incurável. Tá, e é uma questão genética ou são os maus hábitos? Por que uma pessoa tem Parkinson? Existem causas genéticas para a doença de Parkinson, mas são causas mais raras. Então, nós temos, por exemplo, dentro do grupo de pacientes que têm doença de Parkinson, apenas 20% têm genes conhecidos. Existem fatores ambientais importantes também para o início dos sintomas da doença de Parkinson. Bom, a gente preparou uma cartela que fala sobre os principais sintomas para que as pessoas possam entender melhor e até identificar, né, doutora Denise? Porque geralmente não já começa com tremores, por exemplo, tremores, rigidez dos músculos, lentificação dos movimentos, movimentos lentos, é isso? Exato. E perda do equilíbrio e reflexos. Esses são os principais sintomas? Então, é uma coisa interessante para a gente comentar que a maior parte das pessoas associa a doença de Parkinson a tremor. Mas, na verdade, apenas 70% das pessoas tremem. Então, existem pacientes com doença de Parkinson que não tremem. A principal característica da doença é lentificação dos movimentos. Então, é o paciente, a pessoa que começa a perder agilidade. E, geralmente, ela começa a perder a agilidade de um lado do corpo. É uma doença assimétrica. Um lado é pior do que o outro. Ou seja, vai levantar a mão, ela sente mais dificuldade para levantar essa mão. Exatamente. Vai vestir uma roupa, abotoar uma camisa, escovar os dentes, pentear o cabelo. O lado que é lento, ele começa a dar mais dificuldade. Por isso que é uma doença que atrapalha a funcionalidade da pessoa. Qual é o sinal de alerta, doutora? Lentificação do movimento, especialmente. Gente, lentificação, para ficar bem claro aqui. Exato. Lentidão do movimento. É aquela pessoa que antes andava com passos normais e agora ela começa a andar com passos curtos. Fica um passinho curtinho, um atrás do outro, tem dificuldade. E existe uma idade que seria uma idade chave para a pessoa desenvolver Parkinson? A maior parte dos casos se manifesta após os 60 anos de idade. Então, após os 60 anos, eu tenho a principal, a faixa etária de acometimento. Mas eu também tenho pacientes com doença de Parkinson em jovens, tá? E tem cura, Parkinson? Não tem cura. É uma doença incurável. Mas eu sempre converso isso com todas as pessoas que me perguntam. A doença de Parkinson tem tratamento sintomático. O que é tratamento sintomático? A pessoa tem a lentidão, tremor, rigidez. Eu tenho medicamentos que eu dou para cada paciente, isso é individualizado, que consegue diminuir essa lentidão, consegue diminuir o tremor. Então, tem tratamento sintomático. Para os sintomas, né? Sim. Tem outros sintomas que são associados. Coloca na tela, por favor, gente, que são outros sintomas que estão associados com a doença de Parkinson. No caso, diminuição das expressões do rosto, dificuldade para falar, com a voz rouca e arrastada, diminuição do piscar dos olhos, alterações de sono, como insônia, pesadelos e sonambulismo. São sintomas também que podem aparecer com a doença. A gente tem que pensar o seguinte, a doença ela causa lentidão do movimento. Então, todas as partes do corpo começam a ficar mais lentas. O piscar fica mais lento, a voz fica mais baixa. Em fases mais avançadas eu posso ter engasgo, o intestino fica lento. Então, dos sintomas é a constipação. E às vezes ele vem antes mesmo da manifestação do movimento.
Certo. Só para a gente finalizar, a doutora Denise, gente, ela coordena um trabalho que eu acho muito importante, né, no serviço público. Queria que a senhora falasse um pouco desse serviço, para que as pessoas saibam que existe um programa de doença de Parkinson e distúrbios do movimento. Fale um pouquinho desse para a gente encerrar. Exatamente. Nós temos um programa de distúrbios de movimento, especialmente doença de Parkinson, que acontece no Linneu Araújo, segundas e quintas-feiras, segunda à tarde, quinta pela manhã. O paciente que precisa dessa assistência, ele apenas precisa ir ao posto de saúde da sua UBS, ter um encaminhamento que ele vai ter sua consulta agendada. Esse programa tem 3 anos e hoje assiste mais de 600 pessoas com esse diagnóstico. Inclusive, eu vou aproveitar a oportunidade, nós estaremos dia 23 pela manhã no Parque da Cidadania, fazendo uma comemoração aos 3 anos desse programa. Com ações voltadas para essa conscientização, não é? Exatamente, com vários profissionais trazendo muita informação e coisa boa. Então vamos lá, a pessoa que que tem Parkinson, precisa de uma consulta com um especialista, com um neurologista, vai no postinho e ele vai ser encaminhado para o programa no Linneu Araújo. Tem vaga ainda? Tem vaga. Tem uma fila de espera grande? Não, tem vaga. Olha aí, gente, notícia boa aí para quem tem esse problema. Doutora Denise, um prazer tê-la aqui com a gente. Igualmente, tá, obrigada pelo convite. Para informações que possam, uma prestação de serviço para a população, a gente sempre está aberto aqui. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia.